para a gente salvar o futuro, antes de qualquer tecnologia, artifício, enfim, qualquer coisa, políticas públicas, né? Antes de tudo isso, que obviamente é importante, é necessário, a gente precisa passar por uma mudança de paradigma. Antes de tudo, a gente precisa ir lá na fonte criativa, a gente precisa ir na origem de todas as histórias que foram contadas pra gente, de tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente aprende. E se a gente não for capaz de promover essa reaproximação, digamos assim, eu acho que dificilmente qualquer tecnologia, política pública, dinheiro, qualquer coisa vai ter muito pouca chance de prosperar. Bem-vindas, bem-vindos ao Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca mais autonomia para fazer a diferença. Nessa temporada, focada em sustentabilidade. E hoje eu tenho a honra, a alegria de receber o André Carvalhal, uma grande referência em sustentabilidade e comportamento. Graduado em Publicidade e Jornalismo, pós-graduado em Marketing Digital, especialista em Design para Sustentabilidade, palestrante, professor de cursos de extensão, SPM, FGV e outras, consultor, idealizador de projetos especiais para empresas como Grendene, Unilever, Coca-Cola, escritor, colunista da Carta Capital, Veja Rio, autor dos best-sellers A Moda Imita a Vida, Como Construir uma Marca de Moda e vários outros. Apresentador, colunista nos programas Se Essa Roupa Fosse Minha, do GNT, Sem Censura na TV Brasil, apresentador do NetGeo Podcast e várias coisas aí. O André é um cara sensacional, um papo muito profundo, prático, sobre sustentabilidade e comportamento. Espero que vocês gostem. André Carvalhal, uma honra ter você aqui no Abrindo Caminhos. E é muito paradoxal, assim, a minha relação contigo, porque eu adoro o seu conteúdo nas redes sociais e a maior parte deles é pra gente sair das redes sociais, né? Então, eu acho que a gente tem falado bastante aqui no podcast sobre essa era que a gente vive, né? De tanta desconexão e solidão por trás das telas ali. E você traz conteúdos maravilhosos, assim, com reflexões profundas e de várias fontes, né, sobre essa relação com as telas. Mas, ao mesmo tempo, foi ali que eu te conheci, né, que muitas pessoas, né, centenas de milhares de pessoas aí te acompanham, né. Então, primeiro eu quero te agradecer mesmo por estar aqui no Abrindo Caminhos e conversando comigo. Boa, Rick, imagina, é um prazer, que alegria que a gente conseguiu encontrar esse tempo aqui pra gente trocar. Massa. E aí eu queria começar com comportamento e sustentabilidade, né, que eu vi até recentemente, você até colocou essas palavras na bio, que me ressoam demais, assim, né, então a gente está num momento do mundo, né, da humanidade, enfim, de tudo que a gente puder considerar como vida, que do jeito que tá, não dá mais, né, assim, então eu queria ouvir um pouco dessa tua visão sobre se os problemas ambientais que a gente tem hoje, né, começar com sustentabilidade, problemas ambientais, se eles podem ser resolvidos na sua visão, né, nos seus estudos de visão, por tecnologias novas, disruptivas, por soluções sustentáveis, macro e políticas se unindo, ou por uma mobilização popular em massa, né, enfim, porque um pouco da tua visão, porque quando a gente olha os cientistas, né, é desastroso, né, é assustador o resultado que a gente tem, né, eu tenho uma filha pequena, né, então buscando um pouco de otimismo com base, que eu vejo que é muito o que você traz, né, um otimismo com base numa realidade, né. Eu queria ver um pouco da tua visão sobre quais nossas reais chances aí com os problemas ambientais. Rick, então, eu acho que a questão da sustentabilidade, ela passa muito por um problema de narrativa, né? Assim, eu gosto muito de falar sobre isso, e no meu livro mais recente, o Como Libertar o Presente, o mote principal desse livro é isso, e por isso eu estou com essa ideia bem fresca na minha cabeça. E outros autores também, outras pessoas que eu sigo, que eu admiro, que eu tenho como referência, a gente acredita que a gente sofreu, desde que a gente nasceu, uma ruptura entre a gente, as outras pessoas e aquilo que a gente chama de natureza, né? Então, assim, o próprio fato da gente falar da natureza como se fosse alguma coisa que está fora da gente, né? Então a gente fala, vou comprar uma casa na natureza, sabe? Vou fazer uma viagem na natureza, né? Então a gente fala muito sobre a natureza como se fosse algo que está fora da gente, fora da nossa janela.
quando na verdade a gente faz parte disso tudo, né? E a gente faz parte das outras pessoas também. Mas desde que a gente nasce, começa a socialização e tudo e tal, a gente é levado a pensar que a gente está desconectado da natureza e a gente está desconectado das outras pessoas. Então, a natureza é algo que está a nosso dispor, né? O que a gente chama de natureza, então, os recursos naturais, o meio ambiente. Então, assim, isso está ali para a gente aproveitar e usufruir como se fosse um shopping liberado, né? Então, a gente pode ali tirar tudo, fazer do jeito que a gente quiser, consumir e tal, sem prestar atenção nos impactos, sem considerar os impactos. E as outras pessoas estão sempre num lugar ou de servidão, que tem que servir a gente, ou que a gente tem que competir, então a gente tem que disputar uma vaga, a gente tem que disputar um emprego, a gente tem que, enfim, né? O outro, ele está sempre num lugar também que não é um lugar de colaboração. E aí, eu acho que essa que eu chamo, né, de história de separação faz com que a gente tenha vivido, né, ao longo dos últimos tempos, né, da humanidade, essa relação predatória com as outras pessoas e com os recursos, com o meio ambiente. E por isso que eu comecei a entender que eu precisava conectar o meu trabalho de sustentabilidade com comunicação e com comportamento, né? Então, né, estou chegando no que você começou me perguntando. Então, eu acho que hoje, para a gente resolver a questão da sustentabilidade, né, ou como eu falo num outro livro meu, o salvar o futuro, né, eu gosto muito de usar esse termo, para a gente salvar o futuro, antes de qualquer tecnologia, artifício, enfim, qualquer coisa, políticas públicas, né, antes de tudo isso, que obviamente é importante, é necessário, a gente precisa passar por uma mudança de paradigma, a gente precisa passar por uma reaproximação. Então, a gente precisa se reaproximar desses ambientes, né, desses ambientes naturais, a gente precisa se reaproximar da gente, a gente precisa se reaproximar das outras pessoas. E aí entra, né, também o que você trouxe, que é a questão das telas, né, do computador, desse mundo virtual, do mundo digital, ao mesmo tempo que existem muitas possibilidades positivas. E eu acredito muito que a expansão de consciência que a gente vive hoje, além de qualquer viés místico, tem a ver com o fato de eu estar aqui na minha casa, conversando com você na sua casa, seja lá onde você está, e todas essas outras pessoas que estão escutando a gente e que estão tendo acesso às minhas histórias, às suas histórias, de todas as pessoas incríveis que passaram por aqui. Então, a internet e, né, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela favorece isso, ela também muito facilmente desconecta a gente da gente, do meio natural, né? E eu acho que esse é o grande desafio dos tempos que a gente vive. Então, só, né, desenvolvendo um pouco mais do que você trouxe, eu acho que é isso. Eu acho assim, eu acho que é possível, eu continuo acreditando, né? Então, por isso hoje, né, toda a minha obra, meus livros, a minha produção de conteúdo, meu trabalho, tudo que eu faço, né, gira em torno disso, porque, né, eu acredito, né? Eu acredito na mudança, eu acredito na transformação, mas eu acho que é muito importante a gente ter essa noção, que antes de tudo a gente precisa ir lá na fonte criativa, a gente precisa ir na origem de todas as histórias que foram contadas para a gente, de tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente aprende. E se a gente não for capaz de promover essa reaproximação, digamos assim, eu acho que dificilmente qualquer tecnologia, política pública, dinheiro, qualquer coisa vai ter muito pouca chance de prosperar. Te ouvindo assim me ressoa muito ter a experiência real, né? Tipo, não adianta consumir conteúdos online, é legal ouvir, né, e acompanhar a gente, por exemplo, falar sobre isso, mas ter uma experiência real, né, na natureza, né? Eu me lembrei de uma experiência que eu tive numa aldeia indígena, do povo Yujá, que eles não têm a palavra natureza na língua deles, eles usam natureza em português, porque não tem essa distinção, né, entre natureza e o que somos, né? E lembrei do autor também que deve conhecer, o Charles Eisenstein, que ele fala assim, a gente tá uma história de mudar as coisas, né? Porque a história que sempre foi contada pra gente, dessa separação, de que a gente aprende na escola, do que é repetido, né, através de histórias sendo contadas, a possibilidade de mudar isso através de mais pessoas tendo experiências reais, como tá acontecendo de fato, né? É muito poderosa. E ainda a gente ainda chama as coisas de recursos naturais, né? E essa expressão recursos humanos e recursos naturais, às vezes me dói ouvir assim, quando Super. a gente transforma em coisas outro ser vivo, né? Seja um ser ou um animal. E também me ressoa um livro que eu tô lendo agora, chama Despertar da Humanidade, que ele
ressignifica como a gente via os povos originários, né? Os povos indígenas eram, desde com a visão eurocentrista, como selvagens, né? E, na verdade, como eles já tinham um avanço muito grande, tanto do equilíbrio com a natureza, quanto de relações políticas e sociais, mas que foram coisificadas, né, na colonização que segue até hoje, de alguma maneira, essa colonização da natureza, né? Então, mas Total. isso é muito lá da experiência em si, né? Assim, assim, que experiência seria essa, assim, né? O que na sua visão faria, assim, ir para a Amazônia, as pessoas terem mais contato ali, saírem mais das telas, porque é o que você falou, ao mesmo tempo, as telas que dão a possibilidade da gente olhar mais para lá, né? Então, em termos, assim, de prioridade, né, para quem está escutando a gente, o que fazer, né? E você fala muito disso, né, nas redes, né? E Sim. mesmo você com um poder de síntese muito grande, ainda são muitas coisas, né, cara? Assim, mas como é que Super. você priorizaria, Total. Eu acho assim, acho que não tem muito uma fórmula, né? Ou regra. Eu acho que para algumas pessoas funciona de um jeito, para cada pessoa funciona de um jeito, né? Eu acho que é, são vários motivos que levam as pessoas a terem essa reconexão. Então, sei lá, eu vejo pessoas à minha volta que se transformaram muito no nascimento de um filho, na perda de um ente, sei lá, numa perda de emprego, uma doença, né? Algumas coisas assim. E aí eu acho que existem os caminhos que eles são pela dor, né? E existem os caminhos que são pelo amor, né? Assim, são os caminhos que são pela boa vontade, pela boa fé. Eu acredito muito mais nesses, né? E por isso hoje como eu disse, né, meu trabalho é muito de trazer esses insights, esses estímulos. Para mim, foi muito interessante porque foi uma coisa técnica, surgiu de uma coisa, né, técnica. Fui formado em comunicação, publicidade, trabalhei com marketing, trabalhei na indústria da moda há muito tempo, e comecei a entender que a sustentabilidade era uma coisa importante, né? Assim, era um movimento que precisava acontecer, né? Que precisava vir. Eu sempre fui muito desconectado, assim, do meio natural, por questões geográficas, financeiras. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, na Zona Norte, né, numa área extremamente urbana, sei lá, 1 hora e meia, 2 horas de ônibus da praia. Então, assim, eu ficava anos, literalmente, sem ir à praia. Meu pai não tinha carro, a gente não viajava quando eu era pequeno. Então, assim, eu não tinha isso. Eu vivia cercado, né, de um ambiente que não era um ambiente natural, né, mais inspirador que eu poderia ter. Então, eu sempre fui muito desconectado. Essa história da separação foi algo que eu vivi muito. E aí, profissionalmente, eu comecei a entender que isso era um movimento emergente e eu fui fazer uma especialização em design para sustentabilidade no Gaia Education, que eu fiz. E aí foi o que mudou completamente a minha vida, assim. Eu já vinha sentindo muito desconforto com uma série de coisas, com o meu trabalho, com as coisas que eu estava fazendo, com a minha vida, com as coisas que eu comprava. Então eu passei, né, por exemplo, de uma infância com muita restrição, né, de tudo, né, financeira, de coisas, de posses e bens, até alcançar um lugar de muito sucesso financeiro e poder comprar tudo o que eu quisesse e ganhar muita coisa e tal. E aí, em algum momento, começar a ver que aquelas coisas não tinham mudado em nada a minha vida, né? Em termos de bem-estar, de saúde, de alegria. Obviamente, né, que eu não vou romantizar aqui a escassez, mas assim, obviamente que eu, né, cresci com muitas coisas, ganhei muitas coisas, me trouxe muito mais conforto, mas eu continuava sentindo um vazio interno muito grande. Enfim, né? Todo ganho material foi incapaz de suprir as minhas carências imateriais. E eu não sabia muito de onde vinha isso, eu não conseguia entender muito isso. E aí, fazendo Gaia, eu comecei a conectar os pontos, e aí eu comecei a entender, assim, né, que eu passei muito tempo buscando as coisas fora, né, uma questão da minha história, da minha família. Então, assim, eu fiz um movimento muito para fora, um movimento muito de conquistar coisas, de precisar sobreviver, né, de um jeito diferente, né, de outras pessoas, né, a minha questão também, o fato também de ser homossexual. Então também sofri muito preconceito, muito bullying. Então sempre achei que eu precisava ser o mais inteligente, o mais legal, o mais engraçado. Então, assim, sempre
eu falo isso muito na terapia, eu sempre me senti numa prova de corrida, sabe? Com obstáculos, assim, é como se eu sempre, nunca pudesse parar, eu tava sempre correndo, 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 e aí, cara, no Gaia, eu entendi muita coisa ali, e aí a minha reconexão, ela veio por aí. Então, por isso que eu te digo, assim, cara, mas todo mundo precisa fazer o Gaia? Não, sabe? Eu vejo pessoas que se transformaram, ou se reconectaram, ou fizeram movimentos muito importantes a partir de outras situações, de outras coisas que aconteceram em suas vidas. Muito bom te ouvir que é uma questão de ressignificar, né? Eu vejo assim, a própria história do Wagner Andrade, que apresentou a gente, do Menos no Lixo, né? Que também era da publicidade, que também veio desse mundo, é a minha história também, eu me formei em economia, trabalhei em bancos, de alguma maneira a gente precisou passar pelas dores ali, né? De um sucesso profissional relativamente cedo, né? Porque a sociedade considera sucesso, para ver que a felicidade não estava ali, e também perceber que sozinho você não vai ser feliz de jeito nenhum, né? Porque o sucesso profissional como é hoje, ele é baseado na história da separação ali, né? Eu me dei bem, né? Então a meritocracia e tudo mais, né? E a gente trouxe aqui a Renata Faber, há um tempo atrás, que ela é head ESG da Exame, para falar muito como quem quer mais, né? Quem quer trabalhar com propósito, com sustentabilidade, né? E não sabe muito bem como, né? Você conseguiu, na jornada do herói, assim, de alguma maneira, pegar seus talentos, o que você tinha estudado, e transformar isso numa coisa que talvez não tão lucrativa, pensando em termos de ganhos pessoais, como era numa agência ou comigo no banco, mas você consegue hoje ter uma voz, pô, NetGeo, né? Todo mundo acaba sonhando com a NetGeo, você tem um podcast na NetGeo, de ter uma rede social, de dar palestra, de ter TEDx, enfim, você conseguiu um sucesso nessa área também, né? A gente falou um pouco com a Renata Faber sobre isso, né? Como quem quer fazer esse movimento, né? Com a Amanda Costa, a gente falou sobre o ativismo de periferia, ativismo de quem tá no front mesmo. Com a Caverá, um pouco da visão indígena de tudo que tá acontecendo, e com o Wagner dessa questão prática, né? E você acha que como comunicador, né? Acho que você junta esse conhecimento, né? Tanto da moda quanto o seu conhecimento em publicidade, com sua paixão, estudos por publicidade, e usa a comunicação, sua voz, para expandir, né? Então, eu tô com restrições com a jornada do herói, porque o próprio conceito do herói é meio patriarcal, de alguma maneira, mas eu queria ouvir um pouco da tua visão sobre isso, assim, né? Acho que me ressoou algumas palavras de quando você falou, né? Burnout, né? Tipo assim, muita gente, e o meu caso é isso, né? Precisei chegar até o extremo do corpo, falar, pelo amor de Deus, para mudar de vida. Então, eu queria ouvir um pouco dessa questão de jornada do herói, se isso te ressoa ou não. E ferramentas, você falou um pouco de terapia, né? Que outras ferramentas, né, para quem tá nessa busca de experiência, né? Você falou da tua história pessoal, então eu queria ver como é que você enxerga ela em relação ao mito do herói e um pouco sobre ferramentas para transformação. Legal. Então, acho que uma coisa importante de deixar claro, assim, para quem está ouvindo, eu sempre falo muito isso, até nos meus livros e tal, é que eu ainda não cheguei lá, sabe? Eu ainda não sou esse cara perfeito, eu ainda sofro muito para equilibrar, trazer equilíbrio mesmo para minha vida. Toda a minha obra, os meus livros, os meus conteúdos, eles são frutos da minha pesquisa, da minha busca, sabe? Do meu estudo e tal. E o fato de eu compartilhar isso com as pessoas não significa necessariamente que que eu já tô pronto, sabe? Eu sinto que eu tô num processo. Então, falando da jornada do herói, eu sinto como se eu tivesse ali no encontro, que tem um momento, né, do herói, do encontro com o sábio, né, do conselheiro, sei lá, eu estudei há muito tempo isso, mas eu sei que tem esse momento, né, ali do encontro. Então, eu sinto como se eu tivesse nesse momento, sabe, estendido. Então, eu sinto como se eu tivesse ali nessa hora de entrar em contato com a luz, sei lá, né, com a sabedoria, com o conhecimento. E o que eu faço é compartilhar isso em tempo real com as pessoas. Eu acabei transformando isso e essa minha busca no meu trabalho, na minha forma de viver, enfim, né? Hoje, de fato, eu vivo de comunicação, então eu trabalho criando conteúdo, eu trabalho, enfim, dando palestra, apresentando podcast da National Geographic. Eu hoje estou CEO de uma agência de comunicação, então, assim, levei isso para dentro de uma agência, numa proposta, assim, super ousada, sabe, e arriscada, de tipo, cara, voltar para propaganda, porque eu também comecei como Wagner na propaganda, mas hoje,
entender que a gente vive uma questão de narrativa muito importante, a gente precisa entender a forma de tocar as pessoas, a gente precisa ressignificar a comunicação de sustentabilidade, a gente precisa, enfim, né, mudar um monte de coisa. E como esse é o meu dom, né, assim, né, isso eu acho que é o que eu posso acrescentar, eu acho que isso é o que eu posso servir ao mundo. Então, eu tenho buscado várias formas de fazer isso, inclusive hoje estando dentro de uma agência de comunicação. Então, acho que nisso, assim, na jornada do herói, eu me vejo nesse ponto, sabe? Eu acho que o fato de, como eu falei, né, e eu falo isso não para romantizar ou também para me colocar como exemplo de qualquer coisa, mas é importante as pessoas saberem, né? Porque hoje quem me vê, né, isso, sabe? Viajando e, sabe, numa puta casa e, sabe, e fazendo coisas muito legais e tal. Parece que eu vim de um lugar, né, muito bem estabelecido, mas não. Esse foi um lugar que eu tive que buscar, que eu tive que construir. E hoje, olhando para trás, eu vejo que, assim, toda a minha trajetória fez muito sentido, sabe? Eu precisei passar, né, por todas essas etapas. Hoje eu reconheço claramente que, apesar das dificuldades, apesar das restrições, eu também tenho uma série de privilégios, né? O fato de ser um homem branco, então isso me abriu diversas portas. Então, assim, hoje eu consigo olhar para trás e ter bastante clareza sobre os movimentos, os comportamentos que rolaram, sabe? E o que me trouxe até aqui. E aí hoje o que eu procuro fazer é colocar isso a serviço das pessoas, a serviço dessa comunicação para transformação, como eu gosto de chamar. Você trouxe esse encontro com um mentor de alguma maneira, né? Que você Mentor, falou isso, é tá? isso, é isso, essa é a palavra que eu estava procurando. E eu queria saber um pouco quem são seus mentores na praia, seja como terapia, como você Ah, é falou, verdade, ou você perguntou livros, isso. e conteúdos, pessoas, livros que Total. agiram na sua vida nessas transformações todas, né? Que eu não cheguei lá, não existe esse lá, talvez, né? Mas quem que É. foram seus mentores ou quem são nessa jornada? Total, não, então isso eu deixei para trás, da sua pergunta. Então, cara, terapia foi algo muito importante para mim. A reconexão, né, que eu digo, que eu até critiquei no início, mas assim, passar esses tempos, né, no que a gente chama de natureza, né, então assim, também, cara, minha viagem para a Amazônia foi muito transformadora, e hoje eu procuro, sabe, sempre que possível, tá na floresta, seja aqui na Floresta da Tijuca, que assim, perto da minha casa, no Jardim Botânico, na praia, então acho que assim, me reenergizar nesses ambientes é muito importante. Eu sou muito CDF, eu estudo muito, né? Como eu falei, né? A sustentabilidade veio para mim através de um curso e eu sou, né? Assim, extremamente estudioso, leio muita coisa. De uns tempos para cá, tenho buscado ler e buscar outras fontes, né? Que não são as fontes mais comuns, né? E, enfim, então ler cada vez mais pessoas indígenas, né? Pessoas mulheres, né? Procurar ler coisas de mulheres. Então eu tenho buscado desconstruir muito, né? A Fê Cortez, né? Que é minha amiga, que é esposa do Wagner, né? Companheira do Wagner. Ela fala muito isso, né? Da gente romper a monocultura de ideias, né? Então, da mesma como você falou nisso, a gente só continua sofrendo uma colonização e não só os povos originários, a gente também, né, das ideias que chegam até a gente, mais uma vez, essa questão narrativa. Então eu tenho isso, então assim, sei lá, citando nomes, né, o Krenak é um cara que, nossa, é um cara que me inspira muito, e eu tenho a sorte de hoje ser uma pessoa que eu conheço, tenho por perto, e que posso trocar e aprender, além dos livros, né, mas, enfim, para quem não tem essa chance, né, toda a obra dele, eu acho que ela traz muita coisa importante para a gente. Uma coisa também muito importante que eu gosto sempre de falar, que é rede de apoio, sabe? Então eu acho que buscar pessoas, trocar com pessoas. Então quando você falou, cara, vamos fazer o podcast, vamos, porque de alguma forma aqui isso para mim é uma rede de apoio, sabe? Trocar com você, me ver em você, né? Me conectar também com a sua história, com todas as pessoas que estão ouvindo a gente. Então, isso é muito importante, isso é muito válido. Então, eu procuro muito fazer isso. Então, eu tenho também os meus amigos, tem as pessoas que eu admiro e que eu troco, que eu aprendo e que eu gosto de passar tempo junto. Então, eu acho que, sei lá, essa é um pouco a forma que eu procuro para
não dar uma pirada, né? E aí você falou um pouco sobre bastante estudos, né? Tempo na natureza, cultivar relacionamentos. Você tem alguma rotina prática? Todo dia você faz meio que a mesma coisa, acorda um certo horário, ou lê, ou faz um esporte, ou sua vida é mais... Como você organiza a sua vida, o seu caos criativo entre estudo, tempo natureza, amigos e tantas outras coisas que você faz? É algo já planejado ou dia a dia compromissos de trabalho? Como funciona para você isso hoje? Cara, é super planejado, é super organizado, e eu acho que isso é importante, a gente prever tempo para isso. Então, eu tenho hoje a chance de trabalhar de casa, de home office, então eu tenho tempo para tirar um cochilo depois do almoço, sabe? E contado no relógio. Eu prefiro comer rápido e descansar do que, sei lá, gastar tempo indo ao banco, sabe? Ou fazendo qualquer coisa assim. Então, acho que isso é uma das coisas que a tecnologia favorece a gente também, a praticidade da gente fazer as coisas de casa e tal, e poder compensar de outras formas. A minha rotina ela foi bastante mexida com a pandemia, e eu agora que eu estou retomando a minha rotina que eu tinha antes. Então eu morava, né, perto da praia, então de manhã todo dia eu acordava, corria, fazia esporte, remava. Então assim, eu acordava e meu primeiro movimento do dia era esse movimento de conexão. Durante a pandemia eu precisei voltar para minha origem, voltar para casa da minha mãe. Minha mãe é surda, então ela tinha muita dificuldade de ficar na pandemia com as pessoas de máscara, de se comunicar e tal. Então, assim, a casa dela é toda adaptada, a casa que eu nasci, na Zona Norte, nesse lugar que eu falei. Então, na pandemia, eu voltei para ficar com ela. E aí, assim, eu não tinha praia por perto, não tinha como sair, não tinha onde correr. Então, minha vida foi assim, minha rotina mudou muito. E aí agora, literalmente, assim, nesse ano que eu tô retomando e voltei para morar sozinho, voltei a morar num lugar que tem mais sentido para mim pessoalmente e tal. A minha rotina criativa funciona muito de manhã cedo, então eu acordo muito cedo, eu acordo antes do sol nascer. Quando o sol tá nascendo, é o momento que eu gosto, né, eu gostaria de estar fazendo alguma coisa na rua, fora de casa. É despertador ou natural já para você acordar? Natural, super natural. Então eu super sigo esse fluxo, assim, e aí eu começo a escrever de fato quando amanhece, assim. Hoje para mim é o momento que é mais rico, assim, criativamente, que é justamente o momento onde eu não tenho muita interferência, não tenho WhatsApp, não tenho e-mail, não tenho mensagens e tal. Aí depois, né, então isso, sei lá, é 6 e pouca da manhã até 7 e meia, mais ou menos. Então 1 hora por dia é o tempo, assim, que eu escrevo, seja quando eu tô Foco escrevendo um já, tipo, seja um livro. livro, que já é focado, não Exatamente. é escrita em páginas matinais, não, vai com foco no um Não, projeto que você já, está tendo. eu tô sempre trabalhando. Então, assim, lancei um livro, já tô fazendo outro. Então, assim, para mim isso é bem focado. E aí eu fui encontrando espaço, né, o tempo para isso. Então, eu faço isso. Aí depois ali de 7h40, mais ou menos, até quase 9 horas da manhã, que é quando ainda não começou o horário comercial, né, que eu sou acessado profissionalmente para coisas e tal, é um momento que eu dedico ao Instagram. Então, geralmente é a hora que eu posto algum conteúdo, é a hora que eu tenho ali de interagir com as pessoas, consumir o conteúdo também de outras pessoas que eu gosto, que eu curto. E aí depois, quando dá 9, 9 e pouco, aí começa o dia normal, e eu tento sempre parar em torno das 5, né? Então a gente está gravando, para quem está ouvindo a gente começou a gravar às 5 da tarde, que é a hora de fato que eu acabo, né? Então eu acabo meu dia de trabalho, digamos assim, e aí eu tenho sempre um tempo livre para fazer alguma coisa dessas, e aí daqui eu já vou me encaminhar daqui a pouco para jantar, e quando der 8h30 da noite, 9 horas no máximo, eu já vou dormir. O segredo é dormir cedo, né? Pra acordar cedo não tem outro jeito, né, cara? Dormir É, cedo mesmo. Uma massa, bem, ficou claro aí, obrigado, cara. E aí, mudando um pouco, André, para ESG, né, que é esse tema que tanto se fala hoje, né? Acho que total. estamos bem, nessa temporada a gente falou bastante sobre isso. Eu queria saber, na sua visão, as prioridades, se a gente puder quebrar eles, né, entre ESG, a base de sustentação disso, pensando nas empresas, talvez, né, como a gente falou um pouco do ponto de vista individual ali no começo, da experiência, né, da terapia, né, de consumir cursos, né, para transformação, mas pensando aí em empresas, né, pessoas que estão escutando a gente, que seja que trabalham em empresas ou que podem
fazer alguma coisa dentro do mundo corporativo, como é que você ranquearia aí essa base aí do E, do S, do G, o que fazer primeiro, assim, parece que é muita coisa para as pessoas, né? Tem que fazer tudo isso, né? Como é É, que você pensando nas empresas, responderia isso? cara, então, ESG, né? Tenho preferido chamar de ASG, né? De Ambiental, Social e Governança. Então, para quem está ouvindo a gente, acredito que muita gente já tenha contato, mas é uma sigla, né, que hoje está muito presente no mundo corporativo, empresarial, norteando as estratégias de sustentabilidade, ou que em algum momento a gente já chamou de sustentabilidade. Eu tenho uma relação de amor e ódio com a ESG, confesso, ao mesmo tempo que eu entendo que é super importante, e hoje eu vejo muitas empresas se orientando por isso e entendendo e tomando conhecimento com a causa e se aprofundando, buscando, por conta, né, do hype do ESG. Então, eu não acho que isso seja negativo, mas ela é uma métrica de mercado, né? Assim, ela foi inventada pelo mercado financeiro, ela serve ao mercado financeiro, aos investidores. Existe uma intenção mercadológica ali por trás, que acaba orientando e estimulando muito o greenwashing, a manipulação de dados, enfim, né? A criação de estratégias que são falsas, são rasas, para enquadrar a empresa, né, enquadrar, enfim, a corporação e os seus produtos em algo que hoje é aceitável, né, ao capitalismo. Então, eu acho que tem muita confusão que é gerada a partir disso. Então, a gente vê hoje grandes empresas responsáveis por grandes crimes ambientais aqui no Brasil, são listadas no topo do ranking, né, de ESG da Bolsa, empresas que são classificadas como sustentabilidade, seguindo esses critérios. A gente vê empresas imensamente poluidoras, causadoras de grandes males, também muito bem ranqueadas e classificadas. Então, eu acho que existe a chance disso ser uma grande cortina de fumaça, ao mesmo tempo que estimula a transição. E como eu disse, né, se ela estimula a transição e se estimula algum tipo de movimento e que, enfim, né, torço para que seja verdadeiro, eu acho que ele é positivo, mas eu tenho também as minhas ressalvas. Também, como falo muito nesse meu livro, Como Libertar o Presente, acho que o tripé, né, ambiental, social e governança, não dá conta de solucionar a questão que a gente vive hoje, como eu te falei no início. Então, eu acho que existe um viés cultural muito grande e que não é levado em consideração nisso. Então, de nada adianta, né, você, sei lá, você ser uma grande empresa de plástico e você recicla o seu plástico, mas você continua estimulando que as pessoas usem plástico e você não cria outras alternativas para aquilo, né? Então, no final das contas, sei lá, eu tenho um brechó e que é sustentável, é o produto de fato, né? Talvez a roupa mais sustentável hoje que já existe que existe é a que já existe, né? É a que já está pronta, mas também não adianta nada eu ter um brechó e estimular o superconsumo, né? E estimular o consumo desenfreado. Então, a gente precisa reduzir, a gente precisa hoje pensar em decréscimo, a gente precisa hoje entrar verdadeiramente, radicalmente em contato com muitas coisas que eu não vejo o ASG dar conta. Então, por isso eu digo que é uma relação assim de amor e ódio, né? Assim, eu sou muito procurado por empresa, faço consultoria nessa área, a agência que eu atuo hoje atua nisso, já fui procurado por empresas falando, cara, o meu investidor quer que a gente vire sustentável, o que que eu vou fazer? Então, assim, é esquisito? Mas é maneiro? É também, porque que bom, né, que ela vai se transformar, que ela tenha dinheiro para fazer isso, mas assim, se o pedido vem do capital, será que isso está mudando comportamento? Aí não adianta, a pessoa ela trabalha na empresa, é o CEO da empresa sustentável, e aí o cara na vida real dele, o que que ele faz, sabe? O que que ele está deixando de conhecimento, de herança para os filhos, para a família, para os pares, sabe? Então eu acho que, enfim, acho que é importante a gente considerar todas essas camadas.
Mas, sem sombra de dúvidas, assim, a gente precisa acreditar que a transformação é possível. Você está falando uma questão que acaba sendo até meio espiritual, para o meio holística, né? De uma mudança de dentro, né? Que me ressoa muito também, né? Mas essa mudança, talvez ali, o investidor quer, que é uma mudança ainda para se adequar a alguma coisa externa, né? Talvez, porque Total. assim eu vou vender mais, né? Porque tá pegando bem. Então ainda não é uma Total. mudança de dentro, né, cara? No livro do Charles também, ele que é o mundo mais bonito que nossos corações sabem que é possível, né? Ele dá uma viajada nisso, assim, também. E lembrei de um filme que chama La Belle Verte, um filme francês dos anos 80, O Planeta Verde, o The Green Beautiful, alguma coisa assim, que ela conta uma história que a gente chegou num colapso, né, do planeta, é um filme acho que 80 altos, assim. A gente tinha chegado num colapso como planeta e a partir desse colapso a gente começou a se reerguer, né, que é um pouco da história pessoal, da jornada pessoal que a gente tá falando aqui. Mas como planeta, queria um pouco viajar um pouco contigo assim, né, como sociedade, ou como cidade, ou como Brasil, enfim. Mas o que que poderia acontecer de fato, né, para essa mudança de dentro acontecer, né? Então tá acontecendo ali pela uma certa necessidade. Você vê a mídia hoje, a gente só fala isso, né, no jornal, nos eventos, sai de SG, sustentabilidade, mas ainda é muito superficial, é muito ainda famoso para inglês ver, é muito greenwashing, é muito mais de alguma coisa que você falou, né? É igual a gente fez uma ação de limpeza de praia esses tempos, né? A gente tirou 18 mil bitucas de cigarro, né? Eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Porque você fica feliz de tirar ali, mas você fica triste e fala, cara, Total. que loucura do além, cara. Então, o que seria uma coisa assim, não a gente ficar na utopia também, né? De, pô, tem um É, despertar coletivo aqui, das pessoas acordaram. E também não no desespero de, não. É quando o Siddhartha Ribeiro, que eu trouxe ele aqui, ele falou assim, não acho que o mundo vai desaparecer, mas vai ser um mundo cinza e fedorento. Então, assim, pra gente não precisar chegar no mundo cinza e fedorento, né? O que que seria esse otimismo realista aí que você traz tanto? é. Cara, eu acho que são várias coisas, né? Eu acho que, assim, né, como eu digo, eu acho que a gente hoje precisa criar novas narrativas, acho que a gente precisa criar essas narrativas de reaproximação, de democratização, de comunhão, colaboração. Então, como você trouxe aqui vários exemplos, né? A Amanda Costa, lá do Perifa Sustentável, então, o movimento que ela faz dentro da periferia, Siddhartha, cara, também com a obra dele, você, né, se colocando aqui à disposição de trazer todas essas pessoas, né? Claramente aí com uma fonte muito, muito rica de pesquisa. Então, eu acredito muito nessas mudanças, eu acredito muito em transformações pessoais, e falo sempre muito isso, de que antes de ser uma empresa, antes de ser um partido político, o capitalismo, o mercado, né, antes, né, das instituições, né, são pessoas a todo momento tomando decisões, fazendo escolhas, aprendendo, errando, descobrindo. Então, justamente por isso que eu não desisto de trabalhar com grandes empresas. Eu já vi dentro de empresas pessoas verdadeiramente comprometidas em querer transformar, em querer fazer. Então, eu acho que isso, eu acho que é por aí, sabe? Acho que a gente vai transformar as coisas de dentro para fora. Eu acho que toda oportunidade que a gente tiver de levar, de compartilhar, de falar, enfim, e possibilitar esses momentos de reencontro, sabe? Como eu falei, eu acho que a internet, ela favorece muito isso, e eu acho que a gente só conseguiu recentemente esse movimento de expansão mesmo, né? Assim, por conta das redes, por conta dos comunicadores, por conta, enfim, da mobilização, do que a internet possibilitou. Se a gente não tivesse tido a internet, sei lá, nos anos ali 90, acho que a gente já não estaria mais aqui, né? De fato, talvez ali as profecias teriam se cumprido, acho que o mundo já teria acabado, mas eu acho que a gente ganhou um tempo por conta disso, sabe? Então eu acho que é dessa forma, sabe? Eu acho que é conversando, é dialogando, para que a gente possa construir a base, como eu falei no início, para que venham as políticas públicas, né? As transformações dentro das organizações, as transformações nas relações, mas para isso tudo acontecer de forma efetiva, a gente precisa da transformação humana, sabe? A gente precisa da transformação de mentalidade, de visão de mundo, de vivência, de experiência. E aí, nesse sentido, sim, eu acho que a gente ainda tem muita gente muito desconectado,
porque ainda tem muita gente com outras necessidades, com outras realidades, é bem difícil. Eu tenho tido algumas discussões recentes com amigos, assim, sobre essa questão da mudança individual. Assim, sim, né? Precisamos mudar nos nossos hábitos, né? Desde do tempo de banho, de reutilizar, de usar menos. Mas, ao mesmo tempo, o impacto causado, sabe, pelos 100 maiores, pessoas mais ricas, maiores bilionários do mundo e seus Total. iates e tudo, teria um efeito muito grande, né? Então, eu sinto que é um pouco dos dois, assim, pro lado sim, né? Eu preciso melhorar meus hábitos continuamente, né? Não acho que vai existir esse chegar lá, mas também cobrar essa mudança em termos políticos e corporativos, assim, né? Mas eu queria ouvir um pouco da tua reflexão Total. sobre essa questão da mudança individual ou, assim, É. na verdade é o outro ali, né? Então, cara, é isso, sabe? Eu falo bastante isso no meu livro. Para mim, assim, é sempre individual. E eu até brinco no meu livro, né? Assim, eu adoraria que os políticos, os bilionários estivessem lendo o meu livro. Porque na última linha é isso, eles, sabe? Eles são pessoas como nós. Mas eles têm uma outra realidade, uma outra vida, eles causam outro impacto, né? Eles têm uma casa gigante, eles andam de jatinho, né? Isso tudo provavelmente é. Mas assim, esse mesmo cara, ele tem a grana, se ele quiser, para, sei lá, trocar o combustível do jatinho dele, compensar a pegada dele. Então, assim, essa mesma pessoa, ela tem a chance de mitigar os impactos dela. Dentro das organizações, a mesma coisa, é isso, assim, dentro das organizações são as pessoas que estão tomando decisão. E é uma pessoa que decide escolher, sei lá, cara, vamos trocar o copo, vamos tirar o copo de plástico daqui, vamos manter. Uma pessoa que decide fazer isso. Então, eu sempre trago isso muito para o pessoal. Acho que o exemplo educa muito. Então, é isso. Cara, você tem sua filha e aí você vai deixar isso para ela. Você sabe quem sua filha vai ser amanhã? Sua filha pode se tornar uma grande bilionária. Sua filha pode, né, inventar alguma coisa que a gente nem imagina. Então, assim, que educação que você está deixando para ela, sabe? Com que valores que ela vai crescer? Com que valores cresceram esses bilionários hoje que estão acabando com o planeta, né? E o que eles estão deixando para os filhos, para a família deles, sabe? Para as pessoas ali, para as próximas gerações. Então, assim, cara, para mim é sempre no individual, sabe? Não acho que a culpa é das pessoas, a responsabilidade das pessoas, sabe? Acho que tem, né, muitas coisas em torno disso, mas eu acho que tem também muitas camadas quando a gente fala dessa questão individual. A gente coloca muito a questão individual somente no consumo, como se as pessoas fossem transformar o mundo somente consumindo. Não, a gente vai transformar o mundo sem consumir, sabe? Não é consumindo que a gente vai transformar o mundo. Até porque não é todo mundo que tem poder de escolha sobre o que consome, o que come, o que compra, o que veste. Então a gente não pode colocar nisso, mas a gente pode colocar nas atitudes, sabe? Na atitude de votar conscientemente, né? De considerar um candidato que seja a favor da vida. A gente tem a chance de mudar quando a gente forma grupos, quando a gente forma comunidade, quando a gente propõe mudanças estruturais. Não adianta ficar só em mim, mas assim, eu cheguei aqui no prédio, agora que eu falei, cara, vamos pensar no lixo do prédio, vamos pensar na energia do prédio, o que a gente pode mudar aqui? Eu quero mudar a minha vida, eu quero na minha casa, só que hoje eu vivo em comunidade, então assim, para eu mudar a energia do meu apartamento, eu tenho que mudar a energia do prédio inteiro, então assim, que legal, sabe? Porque eu vou mudar a energia de sei lá quantos moradores, sem que essas pessoas tenham que fazer nada, quem vai fazer sou eu. Então assim, de fato não dá para ficar só no individual, mas começa no individual, porque se não sou eu chegar aqui no meu prédio e falar, galera, vamos mudar o lixo, vamos mudar a energia, sabe? Vamos tirar o copo de plástico do lixo. Desculpa, do prédio. Tipo assim, no meu prédio tem no Play um filtro com copo de plástico, sabe? Se não sou eu chegar e falar, quem vai chegar e vai fazer? Poderia ser outra pessoa, mas vai ser uma pessoa, sabe? E aí pode ser um morador, pode ser o síndico, pode ser o faxineiro, pode ser o dono, pode ser um inquilino. Então eu acho que, assim, eu acredito muito e por isso hoje o meu trabalho é muito pautado em trazer informação, trazer conhecimento, disseminar, né, a importância sobre todas essas coisas, porque eu acho que é assim que a gente muda a cultura, é assim que a gente chega no hábito. E tem uma questão, você falou bastante das narrativas, né, de mudar a narrativa,
a narrativa sobre sucesso, né? Eu queria falar um pouco sobre ela. Hoje o sucesso é o bilionário, né? Do jatinho. Esse é a narrativa da sociedade, esse é o sucesso, né? Quando você acha que a gente está conseguindo, de fato, mudar essa narrativa para um sucesso? Eu acho que tem a ver com ter as necessidades básicas atendidas, né? Um lugar para dormir, comida, abrigo. Acho que isso é parte, de alguma maneira, do sucesso ainda, né? Num nível ainda mais básico, que muitos ainda não tem nem isso, né? Então não tem nem como dar o próximo passo. Mas ainda é isso, de que, ó, quem é aquele que tira ali o copinho de plástico do prédio ali, né? Pô, isso é uma coisa. Você acha que a gente está caminhando para isso ser como uma forma de sucesso? Ou a gente está conseguindo ressignificar o sucesso na sociedade, além do acúmulo de capital, além das conquistas, premiações e, enfim, você está vendo isso de fato acontecer? Ou ainda é muito utópico? Cara, eu acho que é um movimento que rola, sabe? Eu acho que, ao mesmo tempo, existe um movimento hoje de taxação de grandes fortunas, desde políticas públicas, né, pedidos, né, de políticas para isso, pessoas pleiteando, até pessoas na internet, haters e pessoas querendo cancelar políticos e bilionários e tal. Acho que existe uma consciência nesse sentido. E acho que existem sim pessoas com histórias positivas, pessoas que vêm se destacando, pessoas até que vêm conseguindo juntar uma coisa com a outra, né? Eu volto a falar, né, do Menos um Lixo. Então, né, um projeto que ele é uma empresa, né? É um projeto que gera lucro, gera renda, né? Gera trabalho para um monte de gente e causa uma redução, né, forte da quantidade de plástico descartada. Então, eu acho que poxa, isso é um fator de sucesso, né? Eu acho que você conseguir fazer isso é legal. Eu vejo que para as próximas gerações, as próximas gerações, até a geração mais recente, né? A galera mais nova, eu acho que já nasce muito mais com essas referências, né? Eu acho que assim, a gente tem essa referência do bilionário, né? Assim, a gente cresceu com isso, né? Eu cresci correndo atrás de dinheiro. Essa nova geração, eu acho que ela cresce, né, dependendo, obviamente, de quem, né, em que condições de classe, raça, gênero, mas eu vejo uma tendência muito maior hoje a querer também se conectar com coisas genuínas, com coisas verdadeiras, né? A quantidade de pesquisas que eu vejo de pessoas, cara, não quero ter carro, não quero ter casa própria, né? Não é sobre bens materiais, é sobre tranquilidade, é sobre ser feliz, ter mais tempo. Então, eu acho que, assim, tem muita gente que já nasce em meio a essas novas narrativas. Então, a chance de disseminar é grande. Mas eu acho que enquanto a gente tiver também questão de problemas de distribuição de renda, né, desigualdade, injustiça, enquanto a gente ainda tiver muita coisa assim, eu acho que a grana e o ter dinheiro, correr atrás do dinheiro, não para ser bilionário, né? Mas assim, para um outro nível, eu acho que isso ainda vai ser um fator de sucesso, né? Porque de fato para uma pessoa que não tem dinheiro, não tem o que comer, então assim, isso também está inserido ali, né, no sucesso da sobrevivência daquela pessoa. Então, por isso que eu te digo que eu te disse mais cedo, né? Que assim, tem pessoas em vários lugares, né? Assim, é muito difícil da gente querer colocar todo mundo no mesmo parâmetro. Mas olhando talvez para referências, né? Eu sempre penso na Patagônia, sempre acabo como empresa citando a Patagônia, assim, mas você já postou várias ali, né, referências positivas. O que vem na sua cabeça agora de outras referências, né? Pessoas são histórias, né? Como se fosse Menos um Lixo, da Fê, né? A sua própria história, mas projetos, empresas que você tem visto recentemente, eu sei que tem vários, né? Você já postou vários, mas o que vem aí de referências, né, mais recentes na sua cabeça? Ah, cara, eu vou falar duas coisas que estavam aqui, que eu acabei de falar agora por um outro motivo. Então, tem, por exemplo, um brechó, o Peça Rara, que é um brechó super grande aqui, que eu conheci recentemente, e que tem um modelo de franquia, conseguiu juntar isso, né, que a gente está falando. Então, assim, juntar um brechó com um modelo de franquia e uma capilaridade gigante pelo Brasil. Tem a Comas, que é uma marca de uma mulher chamada Agustina, e que ela faz upcycling, então ela pega tecidos da indústria e transforma em produtos novos, e aí ela agora conseguiu fazer uma parceria com uma grande cadeia varejista para ressignificar todo o resíduo da indústria. Então acho que assim, sei lá,
A Lana, agora eu lembrei que eu cito no meu livro, né, que é uma pessoa que, cara, fez a transição alimentar, virou vegana, começou a criar conteúdo, hoje tem um restaurante, o Purana, e agora tem produtos, enfim. Então, pessoas que pegam ali a sua experiência, né, pessoal e que ali do individual conseguem levar aquilo para o coletivo, transformar aquilo em coisa sistêmica, sabe? Então, isso para mim hoje é um modelo de sucesso, né? Tudo isso que eu falei aqui são coisas de pessoas que conseguiram, né, cara, a partir de uma consciência, a partir de uma ideia, de um propósito, transformar aquilo num negócio, escalar, cara, transformar isso, sei lá, na franquia, chegar na grande indústria. Então, assim, isso para mim hoje, cara, é um sinônimo de sucesso, sabe? Porque na última linha a gente precisa saber que a gente ainda vive num sistema que é regido pela grana, né? Assim, a gente paga coisa, a gente não tem como viver numa, né, numa coisa hipotética de abrir mão de dinheiro, de coisas e tal. Mas a gente conseguir alcançar isso e fazer isso, gerando bem, gerando valor compartilhado, eu acho que, cara, para mim isso é o sucesso. Né? De alguma maneira, saber jogar esse jogo, né? Que nós a gente também já tive essas utopias de não, vamos criar um sistema paralelo e vamos, não. Ah, Dentro do sistema mudar de dentro para fora ali, né? Saber usar do total. sistema para levar a mensagem, né? Acho que é isso que você tem feito com grande maestria aí, né, cara? Caminhando, infelizmente, aqui pro final do nosso papo, André, queria que você trouxesse um pouco falasse de novo dos seus livros, Legal. próximos eventos ou workshops ou podcast, né? Teve um com o Marcos Palmeira ali, né? Contar um pouco mais do Legal. podcast, das suas redes, né? Enfim, queria que você trouxesse um pouco mais dos trabalhos que você tem feito, né? Seja mais recente, seja dos livros e Legal. próximos também, né? Seja o que vem por aí. Boa. Legal, obrigado por abrir esse espaço para eu poder falar isso. Cara, hoje minha grande paixão é escrever, então realmente eu lancei recentemente meu quinto livro, e aí assim, né, os meus dois últimos fazem parte de uma trilogia que eu vou completar em breve, então é o Como Salvar o Futuro, o Como Libertar o Presente, e agora eu tô escrevendo já o terceiro desse, que vai fechar e que vai ser um livro que vai falar sobre o passado, né? Então é um spoiler meio óbvio. E eu, enfim, né? É uma grande alegria. Então, o Como Salvar o Futuro ficou durante muito tempo como o primeiro livro da Amazon de sustentabilidade, mais vendido. O meu livro anterior a esse, O Vivo o Fim, foi finalista do Prêmio Jabuti. Então, assim, tem uma grande alegria do reconhecimento que eu consigo com esse trabalho, que é muito legal. Nas minhas redes, eu procuro compartilhar do que, como eu disse, né, do que eu estou vivendo, descobrindo, aprendendo. Então, meu arroba é Carvalhando, o Instagram é a rede que eu mais uso, mas através dali também tem como acessar a minha newsletter, que é uma newsletter grátis, que eu compartilho quinzenalmente, com as coisas que eu vou descobrindo, livros, coisas que eu estou vendo, lendo. Então, é uma assinatura gratuita. E também é muito legal, uma base já de quase 40 mil assinantes, assim, super orgânico, ali super espontâneo, assim, de um a um, e ali assinando, é muito maneiro. E a grande alegria que eu tenho hoje é o podcast da National Geographic, o NetGeo Podcast, que essa é a segunda temporada que eu apresento. A temporada anterior a gente falou sobre pessoas que estavam fazendo coisas legais, que estavam, né, a favor dessa transição. Nessa temporada de agora, a gente está com uma meta assim de furar a bolha e de ir para outras pessoas. Então, trabalhando com, sei lá, pessoas de grande alcance, como Marcos Palmeira, Maurício Arruda, sei lá, outras pessoas que eu ainda não posso falar aqui, porque é Xuxa, enfim, Xuxa já gravou, mas pessoas que eu não posso ainda falar porque a gente ainda não divulgou, ainda não gravou, mas então tentando trazer pessoas, grandes personalidades, pessoas que estão fazendo, dando esse tiro de canhão no bom sentido, né? Então, ajudando a criar essas novas narrativas e tal. Então, tá sendo bem, bem bacana também, bem interessante. E a agência que eu tô se chama 3Mais, o Instagram é Somos 3Mais, e é esse projeto, assim, também de conectar com empresas, com marcas que queiram se transformar, queiram descobrir o que fazer, ou que já façam e que queiram também aprender a comunicar, a falar, encontrar formas mais eficientes, eficazes e verdadeiras de fazer a sua comunicação. Então, hoje eu estou nesse processo também. E a gente vai colocar todos os links aqui. E
E para finalizar, André, eu queria saber um pouco como você tem lidado, assim, né, de alguma maneira com a fama, né, com esse crescimento todo. Eu acho que você é uma grande referência de alguém que usa os dons, usa os talentos, teve essa jornada de já ter vivido no mundo da Matrix, ele ter conquistado muita coisa e ter podido continuar ali com muito conforto e tranquilidade. Teve esse autoquestionamento, foi atrás, ainda conseguiu um reconhecimento grande em livros, em público, em audiência, em leitores, em quem consome, uma das vozes, na minha visão, mais sãs, mais lúcidas. Eu acho que para alguém na internet ter uma voz sã e lúcida, tem que falar para usar menos a internet, assim, então começa daí. Então acho que já sempre, há bastante tempo te acompanho, te admiro e realmente para mim é uma das poucas vozes sãs e lúcidas aí da internet. Então estou muito feliz da gente tá gravando aqui. E eu queria saber um pouco como é que você tem lidado com isso, né? Com esse crescimento, com esse sucesso no sentido disso, né? De ter conseguido alcançar, realizar, fazendo algo que faz sentido, né? Que eu acho que, Legal. voltando para o sucesso, para mim esse é o verdadeiro sucesso. Não é quantos Sim, bilhões você tem aí, quantos amigos, você total. consegue fazer o que te ressoa e fazer bem ainda, né? Misturar esses dois mundos e você, na minha visão, consegue com muita maestria, assim. É, cara, então, como eu falei, né, lá no começo, assim, eu ainda tô, né, chegando lá também, obviamente que eu já conquistei muita coisa, muito legal, né, e não vou também desmerecer isso, muito pelo contrário, me orgulho muito de todas as conquistas, mas continuo aí, né, assim, continuo ralando muito, trabalhando muito, então se eu pudesse, viveria só de escrever livro, né, assim, mas como eu falei, a coisa que eu mais amo fazer que menos me dá renda, né? Porque, enfim, é um ganho muito simbólico, né? Principalmente, enfim, no Brasil, nos nossos modelos. Então, isso me leva a ter que fazer outras coisas, é, a conjugar, mas hoje eu posso dizer assim com tranquilidade que apesar de eu trabalhar muito, fazer muita coisa, tá para baixo para cima, viajando, eu consigo escolher, fazer as coisas que eu gosto, aquilo que realmente eu acredito. Então, isso para mim, pessoalmente, é assim, o melhor que a fama, digamos assim, o sucesso pôde me trazer, sabe? Não tenho vontade de ter dinheiro guardado, acumulado. Para mim, isso não é o que vai determinar, mas assim, eu consegui continuar tendo reconhecimento, né, ou fama, digamos assim, mas reconhecimento para continuar sendo procurado, para estar aqui com você, e para estar em outros lugares, e seja profissionalmente, sendo remunerado ou não, compartilhando o que eu acredito. Acho que isso, para mim, é o melhor que eu posso ter, sabe? É a melhor forma de usufruir disso. Então, sou muito grato. Tento, né, também honrar isso, né, buscando ali ser sempre coerente, responsável com o que eu faço, né, com grandes poderes vem também grande responsabilidade, então tenho notícia disso, enfim, nem sempre certo, às vezes também erro, mas estou ali sempre buscando manter ali a coerência também em tudo e aprendendo e tal. Acho que é isso, acho que assim, tô lidando bem, mas tem também os desafios. Se puder, para finalizar, compartilhar um desafio pessoal seu, algo nessa questão de te humanizar de alguma maneira, né? Porque eu acho que para mim vem duas palavras quando eu penso em você: humildade e coerência. Acho que é assim, tanto te conhecendo mais aqui agora ou pelo que eu já conhecia, sempre essa visão da humildade, né? Que é genuína de você, não é assim, agora eu tô bem, isso não, humildade e Aham, coerência, né? sim. Eu sempre volto para esse exemplo de alguém nas redes sociais falar para não usar as redes sociais. Eu acho lindo, assim, é uma coerência numa incoerência, de alguma maneira, Pois é, olhar de pois fora, é, né? Então, pois é, humildade pois e é. coerência, assim, o que que é algo que você tem trabalhado em você hoje, assim? Cara, então, a questão do equilíbrio mesmo, né? Então, quando eu te digo que cara, eu tenho horário para tudo, eu tenho alarme em tudo, alarme, né, despertador, né, para tudo, para hora, né, não só para acordar e para dormir que eu não tenho, mas assim, eu tenho a hora que eu vou postar, que é 7h40 da manhã, não precisa tocar alarme, mas eu tô ali, então assim, eu preciso ter muita disciplina para que eu consiga abrir esses espaços, sabe? Porque senão eu também me afundo muito no trabalho. Então, é rede social mesmo. Então, assim, se eu não me desconectar, é difícil, sabe? Então, assim, se eu não tiver o que fazer, eu fico ali. Então, assim, isso é desafiador para mim. É desafiador para mim dizer não.
Então, assim, às vezes eu, cara, faço muito mais do que eu deveria, faço coisas que, cara, vão tirar a minha energia, vão, sabe, me cansar. Então, é, mais pela minha saúde, pela minha disponibilidade, sabe? Ah, cara, tem um puta evento incrível lá, não sei aonde. Eu acredito, vão, mas assim, talvez eu não devesse, sabe? Talvez eu precisasse descansar. Então, sei lá, eu tô nem sei há quanto tempo, todo final de semana, viajando, dando palestra, fazendo coisas e tal. Então, assim, isso é desafiador para mim, sabe? Eu acho que isso ainda vem daquele lugar lá de trás, de sempre ter que fazer mais, sabe? De ser, tem que fazer, 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 fazer. Então eu gostaria de conseguir fazer menos, de ser mais leve nesse sentido, ou ter mais equilíbrio. Então acho que esse é um desafio para mim ainda, é um ponto desafiador. Então, que é, é muito sedutor, né? Então, cara, vem aqui, vem, vamos fazer, vamos e tal. E eu vou indo, né? Então acho que isso é um desafio. E o desafio só vai aumentar, né? Porque só vai, acho que assim, a gente tá indo para um mundo que as pessoas estão buscando mais isso, tem poucas referências, tem. Então, acho que assim, Total. é um desafio, um problema bom que você vai estar tendo, É, vai ter, mas é um problema ainda. Então, mas quero te agradecer demais, André. Feliz demais que você topou aqui e a gente bateu esse papo, aprendi demais, várias anotações aqui. A gente vai colocar que todos bom. os links aqui online. E quero te agradecer mesmo pelos Valeu. conteúdos que você tem feito, enfim, por todo o seu trabalho mesmo. Me ajudou muito, ajuda muitas pessoas. O desafio que você compartilha agora me ressoa também, tenho certeza que vai ressoar em muita gente. Então, quero te agradecer mesmo pela tua jornada, trajetória, pela tua exposição, pela comunicação e pelo seu tempo aqui hoje, principalmente. Valeu, eu que agradeço. É ótimo sempre para mim participar também. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente aí até agora. Massa, valeu demais, André. É isso aí, galera. Valeu demais por escutar o Abrindo Caminhos. Uma honra sempre trazer pessoas que estão fazendo a diferença ao redor do mundo. E o André, um grande exemplo aí de sustentabilidade, comportamento, dando uma aula aí prática de como fazer a diferença no dia a dia. Isso aí, galera. Uma honra estar aqui com vocês. Valeu demais.